Brasil comemora hoje mais um aniversário da Proclamação da República, que foi lá numa sexta-feira, no dia 15 de novembro de 1889, logo cedo, pela manhã, bem cedinho e tal. Deodoro da Fonseca, muito doente, acabou saindo de casa, apesar da sua esposa, Dona Mariana, falava: fica em casa, Manuel, fica em casa, Manuel. Resolveu sair doente, acabou proclamando a República, sem saber o que era, imaginava-se que era uma crise ministerial, na verdade, que era a queda do gabinete do Visconde de Ouro Preto, Afonso Celso de Assis Figueiredo, e acabou chegando a uma república. Foi um golpe militar, sem qualquer participação popular. É célebre, não custa relembrar a passagem do Aristides Lobo, que jornalista do Diário Popular de São Paulo, que estava no Rio de Janeiro, correspondente no Rio, que será ministro, inclusive, do governo provisório, o seu célebre artigo do dia 16, o povo assistiu bestializado à proclamação da República. E aí ele segue contando a história do dia 15 e tal. É engraçado como é possível falar em proclamação, em república, quando não tinha republicanos. O Brasil não tinha republicanos. O manifesto de 1870, de 3 de dezembro, que dá início, vamos dizer assim, à propaganda republicana. É ali, 3 de dezembro. Em São Paulo, 1873, 3 anos depois, tem aqui em Itu a Convenção Republicana. O republicanismo paulista era muito frágil. Conseguiu eleger, em certo momento, 2 deputados, o Campos Salles e o Prudente, como deputados, mas era frágil para diabo, inclusive porque era escravocrata. Essa é uma questão boa, que o presidente precisa saber, que não sabe. O republicanismo paulista era escravocrata, não era abolicionista. Havia corrente minoritária no republicanismo paulista que era abolicionista, né? Que defendia o abolicionismo, mas eram elementos minoritários. O grosso do partido era escravocrata, tanto que, durante toda a luta abolicionista, até 1888, em momento algum se declarou abolicionista. Pelo contrário, né? Disse que essa questão seria resolvida pelo Império. Essa expressão usada pelos republicanos paulistas, Campos Salles, Prudente de Moraes, as suas principais lideranças tal. Então, o manifesto republicano de 3 de dezembro de 1870 é que abre a propaganda. Mas ela é muito pequena. Tem um pouco de alunos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, alguns jornalistas no Rio de Janeiro, quando esses estudantes formados aqui no Largo São Francisco, alguns republicanos voltam para os seus estados, estabelecem pequenos núcleos. O mais conhecido é o núcleo do Rio Grande do Sul, com Júlio de Castilhos, né? Ex-estudante aqui da Faculdade de Direito, positivista, e que vai ter um papel importante depois na formação do Rio Grande do Sul moderno, apesar de morrer relativamente jovem. Mas eram núcleos muito esparsos. Na Bahia, por exemplo, não tinha 5. Tanto que vai ter um problema quando vê o golpe militar de 15 de novembro, quem seria designado como governadores das províncias. Porque você vai dizer quem? Que republicano tinha na Bahia? Não tinha. Nem o Rui Barbosa, que vivia no Rio de Janeiro, era republicano. Ele mesmo diz nas cartas de Inglaterra que ele acabou aderindo à República às vésperas da conspiração tal. Ele não era um republicano da propaganda e nunca escondeu isso, por sinal, né? Então não havia republicanos importantes. Havia oficiais, médios oficiais, que tinham influenciado por um professor de matemática muito conhecido, Benjamin Constant, mas um pequeno número de oficiais médios na hierarquia do exército que defendeu o republicanismo e só. Então, uma das chaves, não é a única, acho eu, uma das chaves para entender como é que se consolida o regime, o novo regime, sem republicanos no Brasil, é o decreto número 1 do governo provisório. Esse decreto, o artigo 1º diz o seguinte: fica proclamada provisoriamente e decretada como a forma de governo da nação brasileira a República Federativa. Então é curioso o decreto, primeiro, que proclama provisoriamente a República, né? E segundo, que já estabelece que é uma República Federativa. E no seu artigo 2º, explicita claramente o que é o primeiro, dizendo o seguinte: fica: as províncias do Brasil, reunidas pelo laço da federação, ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil. Essa denominação Estados Unidos do Brasil vigorou até a Constituição de 1967, quando foi adotada a denominação República Federativa do Brasil. Até então era Estados Unidos do Brasil tal. O federalismo é que explica a vitória do republicanismo, porque você transferiu a autoridade do governo central durante o Império. A Constituição de 1824 é ultracentralista, né? E as oligarquias regionais queriam ter poder local. E não tiveram nem no primeiro reinado, nem no período regencial e nem no segundo reinado
durante todo o Império, entre 1822 e 1889, o desejo era ter poder local. Os mandões locais, os senhores do baraço e do cutelo, como diz Euclides, eles queriam ter poder e não tinham durante o Império. O presidente da província geralmente não era um natural daquela província, era de outro estado e você não deixava ele ficar muito tempo, sempre fazia uma rotatividade. Então a República ela se consolida quando vem o federalismo, o decreto daquela sexta-feira, quando as oligarquias regionais, todas monarquistas, recebem o primeiro decreto, aí o que elas queriam era ter poder local. Então, nas capitais provinciais, que depois serão chamadas de estados, são as guarnições militares que proclamam a república, em vários estados tal, né? Nesse momento, se constitui um novo regime, porque você transfere a autoridade para as oligarquias, e o que elas queriam. O que elas queriam era isso. Não é o federalismo no sentido norte-americano, que nasce a organização da sociedade de baixo para cima, com o autogoverno das comunidades. Não! O federalismo no Brasil é produto do que há de pior, das oligarquias, dos mandões locais, dos senhores da vida e da morte dos cidadãos dos seus estados, tal. Esse é o federalismo brasileiro. Descentralizar no Brasil é entregar poder ao mandão local, né? Por isso que só é possível fazer reforma no Brasil, ter um governo democrático ultracentralizado, ultracentralizado. Se descentralizar é dar poder, e a história recente mostra isso. O Brasil tem 27 unidades hoje da federação, quase todas elas controladas por famílias, e que tomaram o aparelho de Estado. E isso é produto do início da República, da malfadada República. O Brasil poderia ter seguido um outro caminho, que seria o terceiro reinado, tendo à frente como chefe de Estado a princesa Isabel, identificada com as causas democráticas da época, com o abolicionismo, com a alteração do regime da propriedade da terra, definida por Joaquim Nabuco, André Rebouças e por outros, acabou seguindo o caminho, o trágico caminho da República que nasceu por um golpe militar.